Olá, meu nome é Ana Stransky, sou nutricionista, professora de educação física e hoje eu quero falar com vocês sobre como acabar com a prisão de ventre. Mas antes eu quero que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá lá o joinha e assista esse vídeo que fala sobre os melhores alimentos para o funcionamento desse intestino. Vou colocar o link aqui no cantinho para vocês. Então vamos lá. Quando a gente pensa em prisão de ventre, a gente precisa pensar em algumas mudanças de comportamento. Não é só uma questão que influencia na prisão de ventre, né? Então não importa quanto tempo você tenha constipação intestinal, prisão de ventre, alguns hábitos você precisa mudar na sua alimentação e na sua vida para resolver esse problema. Laxante não é a melhor opção para prisão de ventre, muito pelo contrário, tem um vídeo que fala aqui sobre isso, vou colocar o link aqui para vocês também. Então hoje eu vou falar com vocês sobre 4 dicas práticas para acabar com a prisão de ventre, não importa há quanto tempo você sofra com isso. Primeira coisa, você precisa ajustar a sua ingestão de água. Essa é a primeira coisa, por quê? A fibra, que eu vou falar logo após, ela precisa absorver a água que nós bebemos para dar volume e maciez ao bolo fecal e você conseguir evacuar. Então de nada adianta se encher de fibra, aumentar o aporte de fibra, tomar suplemento à base de fibra, se você não ajustar a sua ingestão de água. Como saber o quanto de água eu preciso beber, Nutri? Todo mundo deve beber 2 litros de água? Não. Ingestão de água ela deve ser calculada de forma individual. Pensem comigo, 70% do corpo de uma pessoa é água. 70% de 100 quilos é diferente de 70% de 50 quilos. Então eu vou te ensinar como você vai fazer o seu cálculo de água. Pegue papel e caneta e anote. Você vai multiplicar 35 a 40 ml pelo seu peso corporal. Essa deve ser a quantidade mínima que você deve beber por dia. Então a primeira coisa, se você sofre de constipação intestinal, prisão de ventre, faça o seu cálculo de água. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma mulher de 60 quilos, se ela precisa beber se ela vai fazer o cálculo, 60 quilos vezes 40 ml, que seria a meta dela mínima, quanto de água ela vai precisar beber? 2.400, né? 2.400 ml, o que significa 2 litros e 400 ml de água por dia. Isso é o mínimo. Para quê? Para que todo o seu corpo funcione como deveria. E aí, o que você vai fazer? Faça o seu cálculo de água e eu vou dar uma dica prática para vocês. Arrumem uma garrafa grande, nada de garrafa pequena, porque você vai se perder nesse cálculo. Então, essas garrafas PETs têm 1,5 litro, por exemplo. Se eu fiz o meu cálculo e sei que eu preciso beber no mínimo 2.400, dão quase 2 garrafas dessa aqui de 1,5 litro. Então coloque a sua meta de água, calcule e divida essa água. Até o horário do almoço eu vou beber uma garrafa dessa, no horário da tarde eu vou beber quase mais uma garrafa, até próximo do horário do meu jantar, para não interferir no meu sono, não ficar levantando para fazer xixi. E aí você vai ver que o seu intestino já vai começar a funcionar melhor. Ana, é só a água que eu preciso arrumar? Não. Você precisa aumentar a água para o intestino absorver, as fezes absorverem essa água e essas fezes ficarem mais macias, mais amolecidas e você evacuar. Aí, qual é a segunda questão, qual é a segunda dica? O que mais você precisa organizar? A sua alimentação. Aumentar a sua ingestão de fibra. Um adulto precisa comer de 35 a 40 gramas de fibra por dia. O que significa isso traduzindo em alimentos? Mais ou menos 500 gramas de vegetais no dia. Pega um prato de comida e pese o que são 250 gramas de vegetal no almoço e no jantar. Você vai se assustar com a quantidade de vegetal. Mas o ideal, a meta, o melhor dos mundos, seria comer os vegetais nessa proporção, meio quilo de vegetais por dia. Tem que ser alface? Não. Você pode comer abóbora madura, tem muita fibra, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba. Então, aumente o consumo dos vegetais, que são os legumes e verduras, e inclua sempre no almoço e jantar. Mesmo se você faz um lanche, faça um sanduíche com uma pastinha proteica, com uma pastinha de atum, uma pastinha de frango, mas coloque salada nesse sanduíche, coloca alface, coloca tomate, coloca cenoura ralada, coloque beterraba, porque aí você vai começar a aumentar de forma natural esse consumo de fibra. Essa é a segunda dica prática para você acabar com a prisão de ventre de forma prática.
Então ajustou lá o consumo de fibra, está bebendo bastante água para essa fibra poder absorver essa água e você conseguir evacuar, você precisa começar a fazer exercício físico. O que o exercício físico tem a ver com a sua função intestinal? Tudo. Tem pessoas que começam a fazer exercício, vão para academia, começam a malhar e tem vontade de ir ao banheiro de forma imediata. Por quê? Nós temos no intestino algo chamado movimentos peristálticos. São os movimentos da parede do intestino para que essas fezes elas comecem lá no início do intestino e desçam, vão até o cólon reto e saiam pelo ânus, tá? O nosso intestino ele tem de 7 a 12 metros. Então o intestino ele precisa fazer essas contrações para que essas fezes vão descendo e o indivíduo consiga evacuar. O exercício ele aumenta esse peristaltismo, ele estimula o intestino a fazer esses movimentos peristálticos. Então ele facilita com que o quimo alimentar, quando chega lá no intestino, passe por todo o trajeto do seu intestino e chegue até o cólon do intestino reto e você consiga fazer cocô. Então sim, exercício físico interfere demais no funcionamento do seu intestino. E a quarta dica prática, inclua, além dos vegetais, das fibras a partir dos vegetais, frutas laxativas. Então, mamão, banana d'água, laranja com bagaço, maçã com casca, ameixa fresca, são frutas que têm fibras e que têm um poder mais laxativo, que soltam mais o intestino. Então, muitas pessoas percebem que quando incluem, por exemplo, um mamãozinho de manhã, o intestino já responde bem. Inclui lá uma banana d'água, uma laranja com bagaço depois do almoço, uma banana d'água no lanche da tarde. Isso tudo vai estimular o funcionamento do seu intestino. Então, resumindo para vocês, primeira dica, faça o cálculo de água e aprenda a beber água de verdade. Segunda dica, aumente o consumo dos vegetais. Isso vai trazer um maior aporte de fibras para a sua alimentação. Terceira dica, faça exercício físico todos os dias. E quarta, inclua frutas laxativas na sua rotina. Eu duvido que o seu intestino não vai funcionar melhor com essas 4 dicas práticas. Então, espero que você pegue agora tudo que eu te ensinei, coloque em prática e depois me conta aqui se eu conseguir te ajudar nesse processo aí. Não importa quanto tempo você sofre de prisão de ventre tem tratamento e com certeza não é laxante. Obrigada por estar aqui comigo até o final do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, clica, se inscreve e não esqueça de deixar o joinha. Beijo, fui!